A leitura das obras de Karl Marx é muito importante porque ele ultrapassou muito a condição de economista ou de filósofo. Ele era um pensador da modernidade. Então, isso começa com os manuscritos econômico-filosóficos, né? Mesmo com a tese dele de doutoramento, que é uma tese muito importante, né? Mas prossegue, porque ele era um homem que estava preocupado com as questões levantadas pela Revolução Francesa, pela ideia de liberdade, de igualdade, né? Pelos rumos da sociedade moderna e o que esses rumos poderiam produzir sobre os homens que vivem suas vidas, né, de homens comuns, de homens concretos, né? Então, essa ideia da liberdade e da igualdade, e da busca, na verdade, da liberdade e da igualdade, é que está presente em toda a obra do Marx. Então, na obra dita filosófica, digamos, entre aspas, né? Que eu não gosto desse tipo de rótulo, mas ele está pensando a sociedade contemporânea, né, sob impacto do quê? Daquelas ideias que nascem no iluminismo, a crítica da sociedade antiga, etc., a crítica da religião, a crítica da política, a crítica da submissão. Então, o Capital é a culminação dessa trajetória, né? Então, como ele tem uma herança muito forte, o Marx, né? Eu disse a herança iluminista, mas essa herança iluminista passa por um processamento no Hegel, né? Que não pode ser, na verdade, ignorado quando você vai ler o Capital. E o Hegel é um autor que, na verdade, rompe com algumas promessas e métodos do iluminismo, como, por exemplo, ele faz uma crítica. Na verdade, a crítica não quer dizer a rejeição, quer dizer a incorporação. Faz a crítica do Kant, etc., e se erige num analista da história dos homens, né, usando uma forma muito interessante entre o movimento do abstrato e do concreto, né, mostrando que as ideias, na verdade, elas respondem a uma situação concreta dos homens, né. Ele foi o primeiro, ele leu os economistas clássicos, né, isso teve uma importância enorme para o Marx. Mas para a gente chegar ao Capital, depois de... É preciso muito esforço para ler o Capital e compreender a sua construção, né? E é por isso que eu falei da necessidade de se ler a Fenomenologia do Espírito do Hegel, ou a lógica, sobretudo a lógica, para entender como é que é a construção, né? Então, se você tentar ler, se as pessoas tentam ler o Capital assim como se fosse uma narrativa linear, você sai do primeiro volume para o segundo, para o terceiro, né? Você provavelmente não vai ter a aventura de compreender completamente como é que é essa construção e como é que ele analisa o que ele chama do regime do capital, né?
É uma forma muito peculiar e muito criativa, né? Porque ele diz o seguinte, que eu vou analisar esse regime tal como a fisiologia do macaco só pode ser compreendida a partir da fisiologia do homem. Não é um evolucionismo vulgar, que o macaco evoluiu para o homem, não. O homem já é um macaco evoluído. Então, você só entende a forma inferior a partir da forma desenvolvida. Isso é fundamental para se entender o capital. Então, ele já começa analisando o capitalismo, ou o regime do capital, como ele chama, já plenamente constituído, em todas as suas formas. Hoje em dia as pessoas falam muito em financiarização. Já está lá, no Marx. Capital a juros, já está lá. Rentismo, já está lá, porque ele começa com essas formas desenvolvidas. Aí, na verdade, ele faz uma reconstituição. O primeiro volume é um primeiro passo da reconstituição. Então, o que é a reconstituição? É você recompor os elementos de modo a montar uma estrutura e um movimento. Ele monta uma estrutura, na verdade, uma estrutura em movimento. Ele começa, primeiro capítulo do primeiro volume é a mercadoria. Né? Aí as pessoas começam a achar que ele deduz o dinheiro da mercadoria. Não. A mercadoria já é a mercadoria do capitalismo, porque é a única mercadoria que pode circular através do dinheiro. O dinheiro já está posto. Né? O que ele faz é desdobrar, teoricamente e dialeticamente, a relação entre mercadoria e dinheiro. Né? É belíssima a transição da mercadoria para o dinheiro, do dinheiro para o capital. Como eu falei sobre os Grundrisse, né? Nos Grundrisse ele tem páginas inacreditáveis, porque os Grundrisse são, na verdade, os rascunhos, digamos, do Capital. Estou exagerando, são os rascunhos. E ele dedica páginas e páginas ao dinheiro, porque ele vê no dinheiro a forma de sociabilidade necessária para que exista a troca de mercadorias. A troca de mercadorias não pode pré-existir na sua generalidade, a troca generalizada de mercadorias não pode existir sem o dinheiro. Isso é uma questão lógico-genética. Né? Então não é que ele deduz o dinheiro da mercadoria, né? Nem deduz o capital do dinheiro. O capital que está lá é sob a sua forma já dinheiro. Né? Então, ele, para mostrar como é que o capital estabelece as suas relações, ele diz assim, eu não vou apresentar o dinheiro apenas como uma forma de se permitir a troca de mercadorias. O dinheiro no capital é riqueza potencial, ou seja, ele adquire força de trabalho e meios de produção que permitem a sua reprodução. Não é isso que permite a submissão da força de trabalho e, portanto, a constituição de um processo de acumulação de capital, né, que torna todos os participantes, digamos, submetidos à sua lógica, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores. É claro que os capitalistas têm nas suas mãos um poder de decisão que os trabalhadores não têm, os trabalhadores têm que se submeter a vender sua força de trabalho, mas os capitalistas também estão submetidos ao processo de acumulação. Portanto, aí existe uma outra conclusão que se pode tirar, é que ele trata dos processos que estão acima da cabeça dos indivíduos. Então, no Marx não tem indivíduo. Aliás, tem indivíduo, porém os indivíduos estão cumprindo papéis, estão cumprindo funções. E nisso ele faz uma crítica definitiva aos economistas clássicos que consideravam o indivíduo como a fonte da sua construção de uma economia de mercado. Para ele, não.
Os homens estão submetidos aos processos. E é por isso que é importante a gente ter presente o que ele pensa antes, né? Que ele está preocupado com a liberdade e com a igualdade. Então ele diz o seguinte, olha, começa que as situações são desiguais. E continua. Tampouco elas permitem a liberdade que, digamos, os filósofos iluministas postulavam. Por que não permitia a liberdade? Porque eles estão submetidos a esse processo impessoal, que os transforma em engrenagem, em peças de uma engrenagem que funciona por si mesma, né? Então, não permite que a liberdade se realize. Ele está pensando na realização da liberdade. Então, o Capital não é só um livro de economia. O Capital é um livro, na verdade, que pretende descobrir ou desvendar como pode ser a concretização, a realização da liberdade que está prometida ali atrás. Ali atrás, estou falando pelos filósofos iluministas, né? Que postulavam a liberdade individual. Então, quando as pessoas falam que o Marx era totalitário, né, estão dizendo uma besteira monumental. Ele era, na verdade, quase anarquista, né? Tão apegado ele era à ideia de liberdade. Então ele vai para o primeiro volume, né, constrói e mostra como esse sistema, na verdade, na sua estrutura e no seu desenvolvimento, ele produz forças produtivas específicas, que ele está falando, quais são essas forças produtivas são constituídas quando? Na Revolução Industrial. Então ele está falando do sistema de máquinas. E o tratamento que ele dá nos Grundrisse, num capítulo específico chamado Fragmentos sobre as Máquinas, Fragments on Machines, ele explica a natureza automática desse sistema, como ele vai se reproduzindo e vai criando uma instância tecnológica, né, que obriga o quê? A que o intelecto humano se submeta a esse processo de criação e recriação, que ele chama de General Intellect, que a gente está assistindo o General Intellect se manifestar nos sistemas de pesquisa, de inovação, etc., etc., né? É impressionante a capacidade dele de antecipar. Mas ele não estava adivinhando, ele estava simplesmente desdobrando o potencial daquele sistema que ele definiu com grande precisão. E aí ele chega no segundo volume para falar do quê? Para falar, vamos ver como esse sistema que tem essas forças produtivas, que tem o sistema de máquinas, né, e, portanto, que tem forças produtivas especificamente capitalistas, ele se reproduz. Como ele se reproduz? Ele se reproduz, na verdade, respeitando os limites que são dados pelas relações entre as classes sociais, entre os capitalistas e os trabalhadores. Então, ele divide materialmente o sistema produtivo em dois departamentos. O departamento de bens de consumo e o departamento de bens de produção, que são governados por duas lógicas distintas. O departamento de bens de produção ele está ligado às decisões de gasto e de acumulação dos capitalistas. E o setor de bens de consumo está ligado à satisfação das necessidades dos trabalhadores. Esse segundo volume é impressionante, porque ele faz uma suposição, vamos supor que esse sistema se reproduza de forma equilibrada, né? Primeira reprodução simples. Depois ele vai admitir, vamos supor que se reproduza de forma desequilibrada, ou seja, reprodução ampliada. Na reprodução ampliada, o setor de bens de capital está sempre governando o desempenho do setor de bens de consumo. Por quê? Porque os capitalistas pagam salários para os trabalhadores e dependem das decisões de investimento, das decisões de acumulação, o ganho dos trabalhadores com seus salários, que vão comprar os bens de consumo. Então ele mostra que as condições também de produção de valor, isso é uma das coisas interessantes.
né, no capital, as condições de geração de valor, de criação de valor, o valor é criado na produção, né, até esse momento. As condições de criação de valor são, na verdade, dependentes da criação, da realização do valor. Ou seja, se você não tiver o gasto, o valor não se realiza. Ele antecipa o Keynes, antecipa o Kalecki, que aliás se inspirou nele, que tem uma frase notável, o Kalecki dizendo que era um economista marxista polonês, dizendo que os capitalistas ganham o que gastam e os trabalhadores gastam o que ganham. Não é legal essa frase? Bom, então aí estão as condições de reprodução, que hoje em dia, que o Keynes tratou como o princípio da demanda efetiva, é muito parecido. Eu diria que praticamente são indissociáveis as duas visões do capitalismo. Só que o Keynes não faz essa trajetória, né, tão complexa como o Marx faz. Mas depois ele se aproxima mais ainda quando, no terceiro volume, o Marx vai tratar da concorrência, né? Aí ele fala, eu tratei até aqui do processo como um todo. Agora eu vou mostrar como ele se desdobra nas suas condições concretas. Vai tratar da concorrência. Sem a concorrência você não realiza as leis dinâmicas do capitalismo. Ou seja, a concorrência significa o seguinte, ele abandona a visão da economia como um todo e vai buscar, nesse movimento, ele vai buscar como se comportam as partes, ou seja, as empresas. Aí ele vai falar, já tinha falado lá atrás, do processo de concorrência como um processo que leva à concentração, centralização do capital, ou seja, leva à monopolização, né? Ele faz uma crítica, no fundo, às ideias de concorrência perfeita, de equilíbrio entre os participantes do mercado, e vai mostrando como a concorrência, na verdade, significa você ganhar mais poder e mais presença na captura do valor, que é gerado nesse movimento que eu mencionei lá atrás. Então, não há nenhuma possibilidade de se desconhecer o papel da concorrência na dinâmica que é pensada pelo Marx. Da mesma maneira que ele desdobra depois, né, as formas do capital, no capital produtivo e no capital a juros. Mas o capital produtivo e o capital a juros, eles não são opostos. O capital a juros, ou seja, o capital que se transforma em uma forma mercantil especial, o capital a juros acaba comandando, né? E o capital a juros dos bancos e as instituições financeiras tem frases e passagens notáveis, né? Em que ele mostra quais são as conexões entre o capital produtivo e o capital a juros, conexões que são contraditórias, porque, na verdade, você pode dar origem, como ele diz, a um momento em que os capitalistas se interessam apenas na acumulação de capital monetário. Aliás, eu tenho que reforçar essa ideia, porque fundamentalmente para ele o capitalismo é um sistema de acumulação de capital, de riqueza abstrata. O que é riqueza abstrata? É riqueza monetária. Então não adianta você dizer, olha, eu vou analisar o capitalismo como um sistema de exploração. Sem dúvida, ele mostra as peculiaridades da exploração no capitalismo. Mas a exploração você teve ao longo de toda a história. Então, o que distingue ou diferencia, desculpe a palavra, o Marx dos outros, é que ele diz claramente, eu vou analisar um sistema que é acumulação de riqueza monetária. Então, toda a submissão dos trabalhadores está adstrita a esse objetivo. E aí você pode entender por que, à medida que
que o capitalismo se desenvolve, ou nos seus ciclos, diferentes ciclos, né, ele termina quase que inexoravelmente numa crise financeira, né? Porque a acumulação, no seu movimento, nas suas relações, a acumulação monetária acaba realizando o seu conceito, né? Realizando o seu objetivo e submete a todo. Então não adianta você fazer uma crítica moralista, que é uma coisa que o Marx detestava, uma crítica moralista. Tem que fazer uma crítica, digamos, da economia política, do que sistema você está falando, qual é a ontologia, ou seja, a natureza desse ser. Ele está o tempo inteiro à cata de definir, de acompanhar os movimentos desse ser cuja natureza ele procura definir.